Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Chegamos na lição de número 2, com o tema O propósito dos dons espirituais. Lição de número 2. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021. Estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje, no decorrer desta lição, vamos estudar com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e capítulo 13. Os tópicos estão com base no tema: os dons não são para elitizar o crente, fazer super crentes. Tópico 2, edificando a si mesmo. Tópico 3, edificando o corpo de Cristo. Nesta primeira parte da primeira aula, nós vamos estudar e veja o nosso comentário. A manifestação dos dons. Jesus, quando chegou na sua história na terra, ele possuía dons do Espírito. Ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, daquele que o enviou. E ele tinha que vencer Satanás cheio do Espírito Santo. E assim, observando a forma como Jesus lidava com as coisas desta terra, ele usava os dons do Espírito para conhecer, para curar, para fazer as coisas acontecerem. Na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, houve as manifestações dos dons do Espírito na vida de Jesus, quando a mulher conheceu ele como profeta, porque Jesus revelou toda a vida dela. Jesus tinha o dom da palavra de conhecimento, quando ele disse: vai, chama teu marido. Jesus está mostrando que conhece tanto a vida como o dom que há em ti. Jesus conhece os dons natos da natureza humana. Todos nós fomos feitos para adorar a Deus. E Jesus sabia que nós fomos criados com dom ou com dons. E ele veio despertar o dom de Deus que há em ti. É verdade que no texto de Mateus, João capítulo 4, versículo 10, Jesus está dizendo: o dom de Deus que há em ti. E aquele que te diz, temos duas coisas: o dom que há nela e aquele que falava a ela. Então Jesus é o dom de Deus? É o dom de Deus. Mas no texto de Mateus capítulo 4, o dom de Deus era que estava na mulher. E Jesus foi exatamente até ela e dizer: se conheceres o dom de Deus e aquele que te pede, dai-me de beber, tu me pediria água viva. E assim Jesus foi revelando para que ela vencesse todas as barreiras que tinha na sua vida sentimental, emocional, vida sexual. Então veja que o desenvolvimento dos dons na vida humana é para saciar a sede. Como é bom louvar, como é bom cantar, como é bom pregar, como é bom testemunhar. Isto é a vida da igreja, cheias de dons espirituais. É isto que sacia a nossa alma, a sede, que tem uma lacuna que deve ser preenchido com as coisas espirituais, para que não possamos nós fazermos a vontade da carne, declinando as coisas materiais e pecaminosas desta terra. Jesus desenvolve em nós os dons da qual nós nascemos para fazer. E o dom maior é o dom do amor. E Jesus chegando como água viva, ele sendo o dom água dom, que a mulher samaritana ia até o poço, mas Jesus tinha uma água sobrenatural. É ele quem descobre os dons da vida humana. É ele quem faz despertar o dom de Deus. Basta sermos sinceros, como Paulo, como a mulher samaritana e outros, para que receba o dom de Deus. Jesus veio despertar o verdadeiro dom que há nas pessoas. Jesus, ele adianta as horas. Quando ele conversou com a mulher samaritana,
ele disse: a hora vem. Mas ele teve graça de Deus e amor de Deus para ministrar naquele momento que ainda não era a hora. Quando ele disse: a hora vem, teve pena e dó daquela mulher. Ele disse: mulher, eu vou fazer isto agora. Neste momento os céus foram pegos de surpresa, porque o momento, de acordo com as palavras de Jesus, ainda estava por vir. Jesus, ele vai mudar a hora que está próxima, a hora que vem, a hora vem para a hora que é agora. A hora é agora. Ele só faz isso porque ama as pessoas e não quer que as pessoas vivam morrendo nos seus pecados. Jesus só fez isso para descobrir o dom dela, para que ela viesse ser uma adoradora e executar o dom para o qual nasceu. Amados irmãos, estamos fazendo apenas uma introdução, porque existe na Bíblia, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 12, os dons ministeriais, chamados de dons humanos, dado aos homens dons. E no Antigo Testamento eram homens que eram procurados por outras pessoas, então eram fontes. E o Espírito de Deus estava naqueles homens do Antigo Testamento, diferente como está hoje com a igreja, porque lá vinha de uma forma em porções e hoje vem em plenitude. Por isso que a Bíblia fala sobre o corpo, que hoje a igreja é, como mistério. No Antigo Testamento, Moisés recebeu do Espírito, e não o Espírito. E do Espírito que estava sobre Moisés, deu aos seus diáconos. Agora veja que a diferença entre os membros do corpo, que recebe dons diretamente do seu Senhor, para proveito próprio do corpo. Então esse corpo é uma construção, que estava sendo preparado um edifício no Antigo Testamento, com quem? Com os profetas. Quando chega na era neotestamentária, com os apóstolos. Aí Jesus disse: apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do santo. Então havia um projeto de um corpo. Isto só se deu quando Jesus chegou na história e tirou aquela parte que havia no Antigo Testamento da concentração do Espírito numa pessoa. Porque o Espírito vinha sobre Elias e ficava sobre Elias, e Elias era cheio do poder do Espírito Santo. Pedia para descer fogo, e o fogo descia. Davi também foi cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele vinha e não morava e não ficava, mas ele saía quando terminava uma obra, quando a pessoa pecava, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Sansão. Agora veja que a concentração do Espírito no Antigo Testamento causava em alguns profetas orgulho. De acordo com a Bíblia, veja o que um profeta disse ao outro profeta: de onde saiu de mim o Espírito Santo para falar a ti? Mas o desejo que o profeta Moisés tinha era que todos fossem profetas. Quisera Deus que todos fossem profetas. Era o sonho de Moisés, que toda a nação fosse profeta, porque Deus, ele tinha um desejo de transformar a nação sacerdotal e real. Glória a Deus. Moisés sonhava por este momento em que o povo pudesse ser cheio do Espírito Santo, mas estava apenas em uma promessa que deveria ser cumprido com a vinda do Senhor Jesus. Agora veja que o Espírito Santo, na antiga aliança, trabalhando no homem e não em um corpo, que é diferente de hoje. O Espírito Santo está na igreja, no corpo.
E por isso que tem manifestações no corpo. Por isso que é feito para proveito comum, isto é, de todos. Por mais poderosa seja a unção do homem que veio do Antigo Testamento, rei sendo ungido, profeta sendo ungido, essas unções individuais, que não havia um corpo ministerial como hoje há, como Davi tocava aquele instrumento, a harpa, e ele percebeu que a unção estava minguando. A harpa já não expulsava mais, ao tocar a sua melodia, o demônio que estava em Saul. Ele precisava estar junto aos profetas, que foi levantado por Samuel na escola dos profetas. Então foi lá que ele foi se refugiar, no corpo dos profetas. Porque a unção não pode minguar. Se nós não estivermos no corpo, a unção minguará. Mas Deus nos trouxe para o corpo. E nós não podemos sair do corpo, porque nós vamos sentir a unção minguando. Quando não quis mais ficar com a harpa, Davi percebeu que a unção estava minguando. Davi correu e se refugiou no corpo da escola de proféticas de Samuel. No Antigo Testamento, a profecia era resultado da possessão do Espírito Santo na alma do profeta. Era diferente do que Jesus anunciou a Nicodemos, do novo nascimento a partir do Espírito no Espírito, do Espírito Santo no Espírito humano. Porque a possessão no Antigo Testamento era o Espírito Santo na alma humana. Quando Saul também, um texto bem claro, quando ele foi atrás de Davi, na escola dos profetas, o Espírito Santo tomou e ele saiu de si. É isto que acontecia também na vida de Sansão. Poder extraordinário, através de possessão. Por isso que os profetas, ao ser usados na possessão do Espírito, eles eram 100%. A sua profecia deveria ser levado a sério, porque Deus nunca falhou e não deveria ser julgado a profecia de um profeta do Antigo Testamento. Agora veja, quando o Espírito de Deus estava no homem, ele se ligava de tal maneira que ele tomava parte como homem, isto é, quando estava em Elias, o Espírito Santo possuía, e a Bíblia diz que é o Espírito de Elias. Veja que ele fazia parte até mesmo do nome do homem. Quando a Bíblia refere-se ao Espírito de Elias, porque ele assumia o nome da pessoa. Hoje o Espírito Santo trabalha com o homem e no homem. Por isso a profecia hoje necessita de ser julgada, porque é segundo as palavras que foram reveladas até a última revelação, que é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Começando a aula, veja aí no tópico de número 1, item 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Por que a igreja tinha muitos dons e era carnal ao mesmo tempo? Ora, irmão, todos que vão a Cristo são carnais. Porque é os primeiros passos da fé. Todos aqueles que aceitam a Cristo, ele aceita na carne. Por isso que tem um processo de amadurecimento para ser espiritual, saindo do homem natural para o espiritual. Então esse processo, quando as pessoas não cativam, não cultivam, não trabalham, que é um edifício, uma construção, ele fica na carne. Então é o processo entre o natural e o espiritual, fica no meio termo. Então veja, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então veja o comentário desse subtópico 2 do tópico 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A igreja de todos os dons
tem o conhecimento dos dons espirituais, mas ela ignora a respeito da sua meninice. Porque todos aqueles que são meninos estão no leite. Eles não entendem algo mais profundo como ouro, como prata, como pedras preciosas. Por isso que o trabalho de suas mãos ainda está como feno, palha e madeira. Eles precisam procurar o mais profundo, o mais difícil, porque tem que pagar um preço que é renúncia. Temos que achar o ouro, o berilo, o topázio, o jaspe, o diamante, e tudo isto está escondido. E temos que cativar a sabedoria de Cristo em nossa vida, para que procuramos encontrar o ouro, a prata e as pedras preciosas. O nosso ministério não pode ficar só como aconteceu com os levitas, como aconteceu com Arão. Não, nosso ministério ele se estende, ele vem de Melquisedeque até Jesus. Então é ouro, é prata, é pedra e diamantes. Então precisamos nos aprofundar e sair dessas obras que serão queimadas pelo fogo, que são produzidas por homens carnais. Agora veja aí, diversidade de dons, mas o Espírito é quem opera o mesmo. Diversidade na doutrina inclui dons, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera todas as diversidades de membros, mas o corpo é o mesmo. Considerando que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons estão divididos em classificações, e uma delas é a natural. Aquilo que a pessoa já nasceu para fazer. Amém? Agora veja aí essa parte dessas classificações. Vejamos, vamos lá. As vocações, dons natos da natureza humana, que são inclinações, meios de sobrevivência, que cada uma, personalidade ou temperamento, trabalha em prol de sobreviver. Há também os dons espirituais que vêm pela capacidade que o Espírito Santo nos dá para realizar aquilo que é útil para proveito comum da igreja. Alguns deles estão em 1 Coríntios 12 e 7. Finalmente, os dons ministeriais, que são as pessoas como dons de Deus dado à igreja, o profeta, o apóstolo, o pastor. Então, eles não são dados à denominação, eles são dados ao corpo, porque é um edifício e tem construtor, tem fundamento, tem as pedras. E isto, veja, que os membros estão incluídos como pedras vivas no corpo. Não há nenhuma exclusão de pessoas no trabalho da obra de Deus. É assim que lemos em Efésios, capítulo 4, sobre o ministério da igreja. Entendemos que os dons naturais foram dados a pessoas. Os dons espirituais foram dados para o corpo e seus membros, para dirigir o bom desempenho do corpo inteiro. Depois da diversidade de dons, vem a diversidade de ministérios. Tudo é diversidade, mas na unidade, sem deixar a congregação, como é costume de muitos, pular de uma para outra, sem ter estabilidade, sem ter raiz, é como feno, que torna uma bola, e que não tem pastor, e que a hora o pastor é o A, ou depois o pastor é o B, e não tem nenhum, exatamente como a terra tem firmamento sobre a sua cabeça. Agora veja, os dons ministeriais, dons pessoas dados à igreja, que são cooperadores, como o Pai tem o Filho e tem o Espírito Santo, que criou tudo como cooperadores. Deus também, a semelhança
trouxe ministério para a edificação do corpo da igreja, pelo seu Espírito Santo. Os ministros são cooperadores de Deus para a construção do edifício que é a igreja do Senhor. Então, o que é que está na Bíblia? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:8. Cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho. Amém? Todos que trabalham na obra de Deus receberão recompensas. Todos. Deus não fica devendo a ninguém. Os 5 ministérios são os dons ministeriais para a igreja. Esses 5 ministérios, ele trabalha com a igreja formando juntas e ligaduras. Efésios 4:16. Como um corpo inteiro. Todas as ligaduras que se juntam mutuamente uma na outra, recebem o seu crescimento para a edificação em amor, porque é o dom excelso, supremo. Porque sem amor não existiria nenhum outro dom. Foram dados para, primeiro, aperfeiçoamento dos santos, que são membros, para a obra do ministério, que é fazer discípulos, para a edificação do corpo de Cristo, que é indo até o seu término. Então, o trabalho dos 5 ministérios é preparar o corpo para assumir a sua posição de autoridade, a fim de que venha o arrebatamento e assim termine a obra feita na terra. O objetivo final dos 5 ministérios: primeiro, a unidade da fé. Segundo, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Depois, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E crescer em tudo, naquilo que Ele é o cabeça. E crescendo bem ajustado, bem consertado e unindo-se pelas juntas e ligaduras, fazendo crescer e aumentando pelo consentimento de Deus na sua obra. Então, quando existe a diversidade de dons, existe também diversidade de ministérios. É muito grande a diferença entre dons e ministérios. Veja, os dons são manifestações da capacitação do Espírito em determinado membro para proveito de todos. Os ministérios, o mesmo que serviço, se torna resultado da manifestação eficiente dos dons. Seria a prática. Então, os dons são capacidades que os membros têm. Por exemplo, a mão, o pé, o ouvido. Os ministérios dos membros já são as mãos batendo, os pés andando. Isto são os ministérios. Temos os dons e os ministérios. Então, veja o resultado eficiente dos dons dos membros. O ministério dos ministros são o resultado da manifestação eficiente no corpo de Cristo. Então, o que é dom? É a capacidade recebida. E o que é ministério? É a execução, é eu fazer o dom. Amém? Então, por último, a diversidade de operações é a forma da criatividade daquele que possui o dom, em nome do Senhor, pelo Espírito de Deus. Então, tudo que o ministro declarar, criar, estabelecer, que é a concessão apostólica, quando Paulo diz, não Senhor, mas digo eu, tudo isto quando existem problemas doutrinários, que não se acha uma solução bíblica, então o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, ele vai ter que ter o quê? A autoridade. Dentro da Bíblia nós entendemos que ele deu uns para exatamente resolver esses problemas que não se acham aparentemente no escrito. Por isso que é a concessão apostólica. Às vezes Paulo dizia, não diz o Senhor, mas digo eu. Digo eu e não o Senhor. Então são concessões apostólicas que o Senhor aprova dentro da sua palavra. Amém? Agora veja, tudo que o ministro declara dentro da concessão apostólica, pela fé, para a glória do nome do Senhor, nosso Deus, será uma diversidade de operações. Foi o que Jesus muito fez no seu ministério.
Ora, ele curava liberando a palavra, ora, ele colocava barro e o cego via. Então, tudo mostrando diversidade de operações sobre o povo. Então, essas operações são muitas, estão ligadas à palavra que Paulo disse. Como eu falei, digo eu, não o Senhor. Então, elas são aprovadas por Deus na ocasião da expressão de uma palavra, que são atitudes dadas pelo Espírito, porque o Espírito está em nós, ao ministro, para resolver qualquer demanda, qualquer problema, que haja falta de conhecimento naquela área. E que os 5 ministérios são levados a resolver circunstâncias adversas. Então, a falta de conhecimento dos membros a respeito do ministério leva muitos a desrespeitar os seus líderes, a falar mal dos seus líderes, a se queixar, a deixar a congregação. Por quê? Porque eles não consideram o seu líder como enviado de Deus para a sua congregação local. Por isso, eles jamais vão compreender por si mesmo, por serem carnais, que Deus deu dons aos homens. Glória a Deus. Quando os membros conhecem os diversos tipos de ministérios que há na Bíblia, eles vão mudar de atitude em relação ao seu pastor. Eles vão dar crédito à palavra, quanto Deus dá dons aos homens. Amém? Tudo isto mostrando a diversidade. E quando nós sabemos o que é ministério e o que é, na verdade, títulos que iremos estudar nas próximas aulas, como bispo, como presbítero, como ancião, tudo isto mostrando algumas diferenças, embora os nomes sejam quase a mesma coisa, tá bom? Então, Deus abençoe, Deus guarde. Nós vamos falar na nossa aula extra, continuando este assunto. Vamos trazer um desenho e nós temos um link para enviar para você, tá bom? 85 é o DDD, o nosso zap, 991 28 12 60. Aqui é o nosso zap. Embaixo desse vídeo, você aperta na mãozinha de gostei, se inscreve no canal, tem assim, ó, em vermelho embaixo, tá bom? Aqui nessa parte aqui do vídeo embaixo tem assim, ó, inscrever. Então se inscreve aí no canal. Depois você comenta o vídeo, faz um comentário, certo? E entre em contato conosco. Abaixo deste vídeo eu vou falar também, vai ter um comentário também lá embaixo. Então leia o comentário e depois você pede o link de aulas que nós estamos produzindo. Amém? Deus abençoe, Deus os guarde. Até a lição de número 3, se Deus quiser. Amém.